Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Bom Dia Entrevistas, que hoje vai abordar sobre o tema piso da enfermagem. Isso porque no início desse mês foi sancionada a Lei 14.434, que estabelece o piso salarial nacional dos profissionais da categoria. E para debater um pouco mais sobre esse assunto, já está aqui comigo o presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Erechim, Adilson Chimansky. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Isabel. Boa noite a todos que, de uma forma ou outra, nos assistem. Bom, Adilson, há poucos dias a gente já havia conversado também, publicamos uma matéria na versão impressa do Bom Dia, falando sobre esse momento super importante para vocês, enquanto profissionais, enquanto categoria, e vocês até consideram aí uma reparação histórica. Quer dizer, é uma luta que vem já de bastante tempo, não é recente, e agora, então, teve esse ponto alto no início do mês, certo? Perfeito, Isabel. É considerada uma importante vitória da categoria, porque ela não vem de hoje, não vem apenas de 2020, ela é uma luta antiga, né? Já praticamente quase 30 anos atrás, nós entregávamos documentos, né, ao ministro da Saúde solicitando aí um piso, né, um reconhecimento, né, para a categoria da enfermagem. E agora, então, em 2020, foi protocolado um projeto de lei no novo formato, através do senador Fabiano Contarato, né, do Espírito Santo, e que tramitou nas duas casas e foi sancionado, né? Então, é um momento de valorização da categoria, né? Muito importante. Muito bem. Bom, e quais são aí os impactos que você imagina a partir de agora, né? A importância que tem essa lei na prática, tendo em vista aí que tem algumas questões que estão sendo debatidas também, na questão da aplicação mesmo, no setor público, setor privado. Certo, Isabel. Para mim poder responder de forma correta essa pergunta, eu gostaria de fazer um leve preâmbulo, inicialmente, né, do porquê se chegou nesse piso, né, para que haja uma compreensão melhor sobre este assunto. Então, assim, é importante primeiro frisar que a enfermagem ela é dividida em níveis, né, conforme está na própria lei que foi aprovada. Existe o auxiliar de enfermagem, que hoje é uma profissão extinta, mas ele não está impedido de trabalhar, né, ele pode continuar atuando. E existe o técnico de enfermagem a nível médio, né, com formação de segundo grau, ele precisa ter uma formação técnica no período de 2 a 3 anos, né? Importante também destacar que para este profissional se formar nesta área, mesmo no nível médio, ele não tem escola pública para isso, ele precisa pagar uma escola privada, né? Com valores que variam um pouco de local para local, mas em média aí de quase R$1.000 por mês, né? Durante todo este período. E existe o enfermeiro, né? Que é uma formação de curso superior, né? A graduação, que depois muitas vezes é exigido por conta própria, acaba fazendo aí cursos específicos de pós-graduação, mestrado, doutorado e assim por diante, né? Mas eu digo isso porque, para fazer uma introdução e dizer também que a enfermagem, né, enquanto classe de trabalhadores, eles têm um tripé de problemas históricos. O primeiro deles se refere à questão da carga horária, o segundo, a questão de dimensionamento de pessoal, e o terceiro se refere, então, à questão da remuneração, e é onde entra a questão do piso, né? A carga horária, por que é um problema? Devido à baixa remuneração dessa classe de trabalhadores da saúde, eles necessitam, muitas vezes, ter duplo ou triplo vínculo de emprego, né? Então, quem trabalha hoje aqui na cidade, por exemplo, Santa Terezinha, vocês têm um emprego também no Caridade, tem lá no Lado dos Idosos, tem no Hospital Santa Terezinha ou qualquer outro lugar, porque aquilo que ele ganha como remuneração só num estabelecimento não é o suficiente para se manter ou manter a sua família, né? Então, ele acaba tendo uma jornada extensa, né? Enquanto que outros trabalhadores, de um modo geral, muitas vezes fazem 44 horas semanais no máximo. Grande parte de trabalhadores, muitas vezes precisam fazer mais de 60 horas, 70 horas como jornada semanal, né? Conseguindo dormir, inclusive, só depois de 36 horas de trabalho direto. Sai de um estabelecimento, vai para outro, depois retorna novamente para aquele sem ter retornado, né, à sua residência. E tem a questão do segundo problema principal, que é o dimensionamento de pessoal. Hoje, tem uma necessidade estabelecida, inclusive, em resolução, através do Conselho Federal de Enfermagem, que estabelece um determinado número de profissionais necessários para atender
a demanda, um determinado número de pacientes. E hoje essa deficiência ela se encontra, em média, só aqui no estado do Rio Grande do Sul, numa defasagem de pelo menos 40%, né? E o terceiro se refere à questão da remuneração e que está muito abaixo, né, do necessário, né, e que desencadeia, por consequência, os demais problemas, conforme a gente mencionou, né. Foi feito um estudo, inclusive, não só a nível de Brasil, mas internacional, inclusive. O Brasil, dentro da área da enfermagem, é o que paga os salários mais baixos, né, e dentro do Brasil, a enfermagem, dentre as demais profissões regulamentadas por lei, é a que recebe valores menores como remuneração e que tem uma carga horária maior, né? É a única que faz no mínimo de 40 horas semanais para cima, enquanto que tem outros como fisioterapeutas, muitas vezes médicos, fonoaudiólogas e assim por diante, que tem uma carga horária, né, contratada de 20 horas semanais, por exemplo, né? Mas assim, por que eu coloquei como preâmbulo essa questão, se me permitem? Justamente para dizer que esse não é um problema também só da enfermagem. Ele é um problema também do gestor, né, e do usuário do sistema de saúde. Do gestor, porque ele precisa do número adequado de trabalhadores para poder manter o próprio estabelecimento funcionando da forma correta, dar qualidade, né? E ao paciente, né, que busca os serviços de saúde, né, a cura da sua doença, muitas vezes, né, precisa também ter qualidade, né, e número de profissionais o suficiente disponíveis, né, para o seu atendimento. Então, esses problemas que são da categoria, falando em termos de saúde, eles são importantes, na verdade, para todos, né? Como nós tínhamos uma deficiência muito grande nos quadros da enfermagem, por todas essas razões que nós colocamos até então, o piso ele vem praticamente como uma tábua de salvação, né, para buscar manter os profissionais que já estão, os que restaram, né, os que estão trabalhando no setor, bem como inclusive para estimular novas formações dentro da área, né, e dessa forma, como colocamos, também trazendo mais segurança técnica, né, quanto ao atendimento como um todo. Falando sobre a questão de valores, o impacto, né, financeiro que traz este piso aos estabelecimentos, então é importante colocar alguns pontos também referente a isso. Primeiro, gostaria de dizer que, enquanto o projeto de lei estava tramitando no Senado, foi feito um levantamento do impacto financeiro que iria trazer aos serviços de saúde. Então, foi feito esse estudo, né, foi contratado empresas, inclusive nós, os trabalhadores, quem nos fez foi o Diese, né? O Senado também fez o seu levantamento, né? E também as entidades patronais. E foi feito um cruzamento de dados, né? E a média do que deveria dar a mais de custo para os estabelecimentos, não passou muito aí em torno de 2%. Né? Isso porque tem grande parte também, boa parte dos estabelecimentos que já o piso é maior do que esse que está estabelecido em lei. Né? E tem uma razão, inclusive, do porquê, e eu vou colocar logo a seguir. E levando em conta também que este piso, ele foi protocolado no Senado no ano de 2020. Já se passaram 2 anos, né, até a sua implementação, ainda não foi implementado, está por ser, e tivemos uma inflação muito alta durante esse período dos 2 anos, então nós já tivemos aí, já por consequência, quase que 20% de perda, né, só durante esse período. Então, esse percentual que era um pouco acima de 2%, né, a mais de incremento na folha, acaba sendo menor hoje por essas razões, né. Outro fator bastante importante que não posso deixar de comentar também, que quando o piso ele foi protocolado no Senado, apresentado pelo senador Fabiano Contarato, os valores e a carga horária eram diferentes originalmente. Então, inicialmente, a proposição ao peso, por exemplo, do enfermeiro, o valor era de R$ 7.315, né? Mas esses valores eles foram trabalhados de forma que realmente
pudesse transitar de forma tranquila e ser aprovado, ser uma realidade no contra-cheque dos trabalhadores. Então foi feito um grande acordo entre os trabalhadores, nós através de assembleias nacionais, os parlamentares, o Senado, a Câmara e também as entidades patronais. Nessa construção desse grande acordo, já foram reduzidos os valores. Então, como dizia, do enfermeiro de R$ 7.315, ele passou para apenas R$ 4.750, formação de nível superior. Já o técnico de enfermagem de 5.120, que estava no projeto original, ele passou para 3.325. E o auxiliar de enfermagem, que o valor, e parteiras, que era de 3.657, passou a ser para 2.375. Então, para o auxiliar de enfermagem, estamos falando em valores aí, por exemplo, hoje estabelecidos no piso inicialmente, que não passam aí um pouquinho mais de um salário e meio apenas, né? Não são valores exorbitantes, foram trabalhados, reduzidos praticamente à metade, né? Com certeza, Gilson. Quer dizer, é uma área que, assim como, claro, muitas outras, mas no caso hoje o destaque vai para a enfermagem, merece um reconhecimento constante, justamente pelo cuidado e atenção à vida aí. Bom, o Adilson, ele também integra a diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde e nessa semana teve uma plenária nacional em formato online, certo, Adilson? A partir daí teve outros desdobramentos também? Certo. Essa reunião foi bastante importante, essa plenária nacional, porque ela reuniu dirigentes sindicais do Brasil inteiro, né? Todos os sindicatos da saúde se fizeram presentes, mesmo que de forma online, né? Estavam presentes todas as federações dos estados brasileiros, também da nossa Confederação Nacional. E também a participação de jurídicos, né? Advogados de todas essas entidades, né? Inclusive, é importante destacar que a advogada da nossa confederação, inclusive, ela já foi secretária de Relações do Trabalho, né, do Ministério do Trabalho, justamente para a gente alinhar o entendimento referente a algumas questões, né, algumas dúvidas, né, e possíveis encaminhamentos, desdobramentos. Tem dúvidas peculiares, por exemplo, assim, quando que esse piso, né, deve ser implementado, a partir de quando está valendo no setor privado, no setor público. Existem algumas peculiaridades, inclusive. Se pegarmos aqui na nossa cidade de Erechim, por exemplo, temos o Hospital Santa Terezinha, né, que é uma fundação pública, mas de direito privado. Então, conforme a lei passa a valer a partir do final deste período, né, deste ano, ou já a partir agora do dia 4, né, de agosto em diante. Então, essas questões que a gente procurou resolver, né, e definir, né, no sentido de entendimento unificado, né, de ficar pacificado o entendimento relacionado a essas questões, né. Bem como também referente a eventuais descumprimentos. Importante dizer que a gente entende que não deveria haver descumprimentos, né? Porque esses valores já foram reduzidos enquanto o projeto tramitava, né? Para valores mínimos necessários, né? Não é o que a categoria esperava, mas pelo menos que fosse o mínimo de valorização, né? Houve um grande acordo e é o que a gente espera agora, né? A categoria espera que seja cumprido, né? Mas se tiver a necessidade de demanda de cumprimento, né? Então também foram tomados alinhamentos nesse sentido, né? Foi criado um grupo jurídico, as decisões que vão ser tomadas, as ações que forem providenciadas, elas não vão ser unicamente daquela região, né? Elas vão ser unificadas, vão ser discutidas dentro desse grupo jurídico, né? Para posteriores encaminhamentos, conforme as necessidades vão surgindo, né? Bom, Adilson, após esse momento, ou diante desse fato, como vocês chamaram de histórico também, essa conquista, aproveitando a tua presença aqui, quais outros pontos, assim, que na sua opinião merecem aí também uma valorização maior, além desses que você comentou, questão da jornada e tudo mais, que a gente sabe que é bem árdua também, mas além disso, que pode permear aí os debates? Certo, Isabel. Nós temos muitas demandas, né? Inclusive, a gente citou anteriormente 3 problemas, né? Que são demandas também, né? Então, nós temos uma
grande necessidade, primeiro, dentro dos serviços de saúde, indo para o mais básico, né? Tem que haver um número maior de trabalhadores a serem contratados dentro dos serviços de saúde, porque hoje os números eles são insuficientes, né? Há uma resolução do COFEN que trata dessa questão, né? Tem cálculos científicos que você tem que aplicar, está na resolução, mas não são cumpridos. Muitas vezes porque não se quer, mas também em grande parte porque hoje não temos o número suficiente de profissionais disponíveis no mercado. Há muitas escolas que formam profissionais, mas muitos, pela baixa valorização do setor, salários baixos até então, né, acabavam indo trabalhar em qualquer outra área. O nível médio, por exemplo, o técnico de enfermagem, nós temos inúmeras histórias de técnico de enfermagem que deixaram os hospitais para trabalhar em outras fábricas, frigoríficos, inclusive, como doméstico, né, porque tinha uma remuneração um pouquinho melhor. Então, tem que ter um atrativo, e o piso vem nesse sentido, né, porque nós precisamos adequar o número necessário de trabalhadores para dar uma segurança melhor para o paciente, inclusive, né? Para o paciente e para a própria gestão dos serviços de saúde, né? Então, precisamos de um número maior de profissionais, né, dentro dos estabelecimentos de serviço de saúde. Existe uma outra questão, que é a questão da jornada, também mencionada. Então, a enfermagem tem demandas antigas que nunca foram atendidas. O piso agora é algo inédito, por exemplo. Mas tem a questão da jornada, que tem um projeto, inclusive, que ele está tramitando desde o ano 2000, né? Ele se refere à questão da jornada de 30 horas semanais para a enfermagem. Ele foi aprovado no Senado, e quando chegou na Câmara dos Deputados, né, lá em 2014, ele foi engavetado, né, e permanece desta forma até hoje. Importante voltar novamente na questão do piso também, algo que a gente havia esquecido, mas que é importante mencionar, que inicialmente, na forma original, quando foi apresentado no ano 2020, né, digo novamente, senador Fabiano Contarato, continha a jornada de 30 horas. Além daqueles valores estabelecidos, tinha mais a questão da jornada. Então, para que o piso fosse uma realidade, além de baixar o valor dos pisos, né, estabelecidos na lei, a gente trabalhou também com a desvinculação da jornada de trabalho, né? Que isso fosse uma questão que deveria ser discutido em segundo momento, né? Em segundo plano, justamente para que o piso fosse uma realidade. Mas essa intenção de reduzir a carga horária de trabalho, ela existe, porque o local de trabalho desses profissionais, ele é um local hostil, diríamos assim, por se tratar de que nesses locais existem doenças, né? É muita pressão psicológica. Outro fator bastante importante, que é uma categoria constituída essencialmente por mulheres, né? 85% da categoria é constituída por mulheres, né? E que precisam lidar muitas vezes com pacientes, enfim, que têm um peso muito maior que o do profissional. Enfim, isso gera muitos problemas de coluna e demais, né? Enfim, e muito estresse psicológico também, né? E tem uma outra questão que também precisa ser retomada, que é uma discussão nacional e tem muito a ver com intenções de governo, inclusive projetos de lei, né, que trabalha com os parlamentares, que é a questão da própria aposentadoria especial, que nós perdemos nos últimos anos, né? Essa discussão ela precisa ser restabelecida, né? Com certeza. Bom, Adilson, a gente vai chegando então ao fim da nossa conversa de hoje. Agradeço a tua participação aqui no Bom Dia e até uma próxima oportunidade. A gente vai seguir acompanhando aí todo esse processo e torcendo para que efetivamente se coloque em prática o quanto antes. Nós que agradecemos pela oportunidade e esperamos realmente, até fazemos um apelo, né, aos administradores, às gestões dos serviços de saúde, para que, de fato, aí, o piso da enfermagem seja uma realidade, né, aos trabalhadores da enfermagem. Um prazer muito grande também a gente estar falando um pouquinho do que é essa categoria, né, dentro dos serviços de saúde. Bom, agradeço também a sua companhia, desejo a todos uma ótima noite, lembrando que você pode conferir esse e outros programas aqui na página do Jornal e TV Bom Dia.